Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. É um privilégio muito grande estar vivendo nesses últimos dias da história cristã, do tempo cristão, aonde a fé de muitos tem caído por terra, muitos têm deixado de crer na palavra de Deus, mas para aqueles que creem, Deus tem prometido em sua palavra que haveria luz no tempo do fim, haveria luz no entardecer, no momento onde muitos estariam sedentos pela água da palavra, pelo ensinamento da palavra. As trevas têm tomado conta dessas pessoas. E foi dito através do profeta Zacarias que no tempo da tarde haverá luz. E a luz tem chegado para você, aonde muitos estão em trevas, mas a luz tem pairado sobre nós, sobre os filhos de Deus, para que eles pudessem enxergar a palavra de Deus no tempo que eles estão vivendo. Amém? Então muitos sábios, profetas, homens de Deus desejaram viver nesse tempo que nós estamos vivendo. E muitas pessoas hoje não têm visto o cumprimento da palavra de Deus, porque elas estão em trevas, e a luz tem se manifestado. O tempo das eras tem passado, e Deus tem se manifestado um pouco mais, trazendo esse grande colírio, essa luz, para que os filhos possam caminhar sem tropeçar nesse caminho espiritual, do qual é a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, onde nós já vimos lendo há alguns cultos, onde está escrito, já no capítulo 4, versículo 13, a seguir, Paulo está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, me desculpe, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Não vou fazer a oração agora nesse momento. Vou entrar direto nas Escrituras, porque Deus sabe a intenção do coração do homem, sabe que nós já colocamos esse culto diante dele, para que vocês possam meditar um pouco mais, e entender um pouco mais a palavra de Deus. Não estranhe quando nós entramos algumas vezes nesses versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque é justamente isso que fala da noiva de Cristo. Estamos num momento onde Zacarias tinha dito que no tempo da tarde haveria luz, e a luz tem se irradiado, e o Senhor tem descido com a luz, que é a palavra,
alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, para que você possa ter uma vida completa no ensinamento da palavra e saber qual é a parte da sua porção que Deus tem reservado para você. Porque agora você está no tempo da luz. No tempo da tarde haverá luz. E essa luz, ela não sai desse sistema até que o último membro do corpo de Cristo entre e você seja aperfeiçoado na palavra de Deus. Amém? William Branham tem nos ensinado, falando sobre as eras da igreja, ele disse: Lutero não podia vir com a luz de Wesley, e nem Wesley com a mensagem de Lutero, e nem os pentecostais com a mensagem de Wesley, porque estavam em eras diferentes, em tempo diferente. William Branham chega a dizer: se eu viesse com a mensagem pentecostal, eu estaria na era de Laodiceia, o qual eu não estou. Então tem muitas pessoas que teimam em dizer que ainda estamos em Laodiceia. Mas eu vou dizer para você que a noiva não está em Laodiceia. A noiva, ela tem alçado um voo, ela tem continuado com a palavra. Mas quem está em Laodiceia? Os laodiceianos. Da mesma forma que teve aqueles que estavam na era de Lutero, na era de Wesley, na era pentecostal, que é a era de Laodiceia. Foi dito pelo profeta que estamos em uma outra era agora. Só vamos aceitar essa nova era, que é a era da noiva, que é o que nós vamos falar agora, hoje, que é a era da noiva, somente aqueles que são espirituais. Quando falamos de era da igreja, estamos falando de tempo. Estamos falando de tempo. Cada tempo, cada era, Deus tratou com o homem. Mas chegaria um tempo que Deus mesmo se manifestaria, aonde já não haveria mais nem dia nem noite, porque agora você está na eternidade. William Branham diz que aquele que já está no Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, já está na eternidade. Agora, a mensagem que está sendo pregada hoje é para aqueles que estão na eternidade. Você deixou as eras da igreja. Você agora está na era da noiva, na era espiritual, na era do olho. O olho, onde o olho natural não consegue enxergar, mas o olho espiritual, ele tem enxergado perfeitamente o que Deus está fazendo nesse momento. Haveria um tempo que a era terminaria, e Deus começaria com seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, a noiva de Cristo, numa era fora da era das igrejas. Nós temos um gráfico na igreja, acho que tenho aqui, sobre as 7 eras da igreja. Mas uma coisa eu digo para você: a noiva, ela já não está sendo representada nesse gráfico mais. Ela agora está fora. Aí só está a igreja. Só estão aqueles que estão no tempo, na era. Fora da era, é somente os seres espirituais, que se alimentarão de uma mensagem espiritual, aonde o Senhor tem descido, com o alarido, voz de arcanjo e com essa trombeta de Deus. Então, o alarido é a mensagem para um povo que está fora da era da igreja. Então, quando você lê aqui já em 1 Tessalonicenses, essa escritura não é para a igreja mais. Essa escritura é para um povo que está além das eras da igreja.
A noiva tem continuado, ela tem saído desse meio para poder receber essa mensagem que o Senhor tem descido. Vai ter muita discussão sobre isso, já existe. Mas os verdadeiros cristãos, a noiva, ela não tem dificuldade com isso. Ela não se perde nesse assunto. Temos que dar graças a Deus pelo que Deus tem feito por nós. Porque o tempo da luz, o tempo da tarde, haverá luz, porque à tarde o escurecimento do dia vai chegando e as pessoas vão tendo dificuldade para enxergar. As eras foram escurecendo e as pessoas não tiveram facilidade para enxergar o cumprimento da palavra, porque faltaram luz em suas lâmpadas. Uma era fora da era. Essa é a era que Deus tem separado para nós. Vou citar para vocês uma passagem do irmão Brian aqui, onde ele nos diz: a era de Laodiceia é a última era para a igreja. Mas para a noiva estamos no que ele chamou, ele quem? William Branham. Estamos no que ele chamou de a era da noiva. Por que a era da noiva que o irmão Brian está nos dizendo aqui? Ele continua: porque neste momento Deus deixa de lidar com a igreja e agora lida apenas com a noiva. Então, quando você está lendo em 1 Tessalonicenses aqui 4, que o Senhor desce com um alarido, com a voz e uma trombeta, isso é para um povo que está fora da era. Deus não desce com essa mensagem para a era. Você não está sendo representado mais no gráfico das 7 eras da igreja. Você está além disso. Se você está além disso, tem que ter uma mensagem além deste ensinamento, para que você possa entender o plano de Deus, para que você possa passar para o outro estágio. Existem 3 coisas para a noiva. Da mesma forma que existem 3 coisas para a igreja: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Isso ficou nas eras da igreja. O batismo do Espírito Santo, ele prepara você para o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa descer com essas 3 coisas agora fora do sistema religioso. Então veja bem, a era da noiva. Por que a era da noiva? O irmão Brian disse: porque neste momento Deus deixa de lidar com a igreja e agora lida apenas com a noiva. O irmão Branham nos chama esta era onde Deus especificamente, onde Deus trata especificamente com a noiva. A era da noiva é aquela era que começou com o aparecimento, com a parousia, com o alarido que o Senhor tem descido aqui, onde nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso não é para as eras da igreja mais. Isso é para um povo que está fora dela, que está longe da era, que está agora com o colírio de Deus, com a visão de Deus, porque o Senhor desceu com essa luz especificamente para a noiva. Então tenha isso em mente. O irmão Brian disse que Deus não está tratando com a igreja nesse momento que ele aparece, nesse momento que ele desce. Então Deus está aparecendo agora. Você crê que ele está aparecendo agora? William Branham nos diz aqui, observe. Na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, o profeta nos diz: agora
nós já vimos e estamos testemunhando a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparecer e vir são duas palavras diferentes. Aparecer e depois vir. Amados, essa mensagem, essa explicação do profeta, onde ele diz, nós estamos contemplando a aparição, é para um povo que não está em Laodiceia. Laodiceia não contempla essas coisas. Porque Laodiceia, ela tem um olhar natural. Ela não pode contemplar a aparição do Senhor, porque essa aparição é espiritual. Então tem que ter um povo fora da era natural, em uma era espiritual, para poder entender o que o profeta está dizendo. Ele diz, agora é o aparecimento. Ele já apareceu nesses últimos dias, bem aqui conosco, nos últimos anos. Agora é um sinal de sua vinda. Essa aparição de Deus, quando ele desce, o irmão Branham está dizendo que é um sinal da vinda. Ele está preparando você para a vinda. Que é a vinda do noivo, que é a vinda do esposo, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aparição vai preparar esse povo. Dentro de Laodiceia não tinha como você ter esse entendimento da palavra. A era precisou acabar para um povo. Laodiceia existe até hoje, mas existe uma era fora dela, aonde um povo capacitado pelo Espírito Santo entenderá essa nova mensagem, digamos assim, esse ensinamento de Deus mesmo para um povo eleito, separado. Agora é o aparecimento. Ele já apareceu nesses últimos dias, bem aqui conosco. Agora é um sinal de sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja. De que forma? William Branham diz, na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque as pessoas não podem fazer estas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor. Agora você não se lembra. Ele falou em ambos os lugares, aparição e vinda. Existem essas duas coisas, a aparição de Cristo e depois a vinda. Que essa aparição começa onde nós lemos aqui, em 1 Tessalonicenses. Estejam familiarizados com essa escritura. Não estamos mais na era pentecostal, uma era denominacional. Estamos na era da noiva. Isso foi o que o profeta tem nos dito. Estamos em uma outra era agora. Graças a Deus por isso. Porque Ele permita que nós continuamos a enxergar essas coisas. Vamos correr alguma mensagem para saber o que aconteceu em outras eras passadas. Se você estava, ou de que forma a palavra se manifestou em outras eras. William Branham tem dito na mensagem A Festa das Trombetas. Ele disse, agora, se eu venho com a mensagem de Pentecoste, ou a mensagem pentecostal, a mensagem pentecostal é a mensagem de Laodiceia, que é a era de Laodiceia. Ele disse aqui, ó, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. Eu estaria. E isso não estaria certo. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero.
Lutero estava em uma era, a era da igreja. E o Wesley estava em outra era da igreja. Lutero estava em uma era da igreja e Lutero estava em outra era da igreja. Ambos teriam uma mensagem para a era que eles estavam vivendo. Lutero teve a sua e o Wesley teve a dele. Cada um teve a sua mensagem. Eles não tiveram a mesma mensagem. Então o profeta está dizendo para você que ele não podia vir com essa mensagem de Laodiceia, porque ele já não estava em Laodiceia. Ele faz a mesma comparação que esses dois mensageiros, com Lutero e Wesley. Um não podia vir com a mensagem do outro. A mensagem que está aqui em evidência agora é a mensagem do Espírito Santo. É a mensagem do aprontamento. É a mensagem da noiva. Olha que interessante que o mensageiro diz para você. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não estaria certo. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isto não teria dado certo também. São mensagens diferentes. Interessante que ele diz que se Jesus viesse com a mensagem de Moisés, William Branham era um tipo de Moisés para essa era, para a era de Laodiceia. E Jesus, falando do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ele não podia vir com a mensagem de William Branham, do Moisés de Laodiceia, para entregar para a noiva que está fora dela, porque você está em uma outra era agora. A igreja está pedindo passagem, a noiva está pedindo passagem, ela quer continuar, mas a igreja ela não tem como. A luz tem se manifestado e a igreja não tem colírio para ver isso. A igreja fica em trevas. A luz não se manifesta para ela. Mesmo alcançando todos esses estágios da palavra, ela não consegue caminhar, ela não consegue sair. Ainda na mensagem à festa das trombetas, eu vou tentar ler esse parágrafo para vocês. Agora, como ele disse que isso aconteceria nos últimos dias, para trazer o povo de volta à palavra. Então, a noiva conhecerá seu esposo. Conhecerá seu companheiro. A palavra revelada. Esse é o companheiro da noiva. A palavra revelada para o dia. Então o William Branham está dizendo que nesse dia a noiva conhecerá seu esposo. Por que a noiva conhecerá seu esposo? Porque agora a mensagem está sendo pregada para a noiva. Ela conhecerá seu esposo, seu companheiro. A palavra revelada. A palavra revelada vai fazer com que a noiva entenda essas coisas. É porque é a mensagem na era da noiva. É a mensagem no tempo da noiva. Não é a mensagem para a era de Laodiceia. É a mensagem que preparará a noiva para o segundo estágio e para o terceiro estágio. Nós já entramos em algum sermão ou em outros cultos sobre isso. Sobre o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta que chamará você. O alarido que levantará os mortos. E o alarido, a voz de arcanjo que levantará os mortos. E o alarido que é para a noiva. Que o Senhor desceu com o alarido para a noiva. Esse alarido vai fazer com que a noiva entenda o próximo estágio dela. O terceiro estágio dela. Da mesma forma que a igreja ela entendeu os 3 estágios. A justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Ela entendeu essas 3 coisas. Mas ela não pôde ir além disso. Mas a noiva foi
além. A noiva saiu do sistema. Quando falamos de era, estamos falando de sistema. A noiva sai da última era. Não tem mais sistema, não tem mais leis do homem sobre ela. Ela agora está voltada somente para a palavra, sendo introduzida de novo no corpo místico do Senhor aqui, entendendo o primeiro passo do Senhor. Depois tem o segundo passo, que o Senhor tratará apenas com aqueles que já se foram. E ela agora está alimentada e esperando. Ela sabe a porção dela. A noiva sabe aquilo que ela precisa. Os mortos sabem, Deus sabe aquilo que os mortos precisam, porque eles já foram para a sepultura com aquilo. E aqueles mortos que estão na sepultura, que irão ressuscitar, é a noiva que morreu antes da vinda, que morreu antes do arrebatamento. A parte da noiva ali. Porque a noiva já vai para a sepultura com alarido nela, com a palavra nela, dentro dela. E agora ela vai ressuscitar. A primeira parte foi para nós que estamos vivos. Não é isso que Paulo diz? E nós que estamos vivos não precederemos aos que dormem, não impediremos aos que dormem, porque nós já pegamos a nossa parte da mensagem. Agora, os que estão na sepultura pegarão a parte deles. Deus levará a parte deles e os tirará da sepultura. Depois nós ficaremos juntos, esperando a terceira parte do arrebatamento, que será para nos tirar daqui. Mas é o estágio da palavra que precisa ser entendida pelas pessoas. Elas não têm inteligência espiritual para isso, porque elas estão em uma era diferente. A noiva saiu para receber isso. Isso não é mérito seu, não é mérito meu. É Deus que se compadeceu de você. Você já foi ordenado para isso. Então você não está aqui porque você é melhor do que aqueles que estão na era da igreja, na era de Laodiceia. Você está aqui porque você foi ordenado para estar aqui. Deus deu uma ordem para você. E agora você está aqui ouvindo a palavra porque você foi ordenado. Porque se dependesse de você, você não passaria nem pelo primeiro estágio. Mas houve uma ordem da palavra. Houve uma ordem de Deus para um povo que se separaria do mundo, da incredulidade, de todas as coisas que o mundo ofereceria a eles, justamente para continuar com a palavra. Amém?